Apresentarei a seguir a atividade 5, um fórum avaliativo da unidade 4 do módulo Construções e Aterros em Solos Moles. Qual método foi escolhido? O jet grouting. O jet grouting consiste na introdução de um jato de pasta de cimento no terreno a altas pressões e grande velocidade, desagregando o solo e misturando-se a este. Isso produz uma coluna de jato de forma cilíndrica que melhora as propriedades mecânicas e de permeabilidade do solo. Segundo a norma europeia EN 12.716 de 2001, a técnica pode ser classificada em 3 tipos de acordo com o número de fluidos injetados no subsolo. Fluido único. Uma mistura de água e cimento é injetada para quebrar e simultaneamente misturar o solo in situ. Os diâmetros variam de 0,40 metros a 1 metro. Fluido duplo. Uma combinação de ar e mistura de água e cimento é injetada para quebrar e simultaneamente misturar o solo in situ. E a variação de diâmetro é de 0,80 metros a 2,5 metros. Fluido triplo. Uma combinação de jato de água a ar é usada para quebrar e remover parcialmente o solo in situ, enquanto a mistura de solo é assegurada por uma menor injeção água e cimento. O contínuo estudo por novas tecnologias fez surgir o método horizontal de duplo jet grouting, que utiliza ar comprimido e 2 tipos de ligantes, cimento e silicato de sódio, injetados separadamente através de diferentes canais de hastes de fluido triplo. Wang et al. 2013. Esse foi o trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo científico submetido ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de bacharel em Engenharia Civil de Caroline Azevedo Gonçalo Silva. Soluções geotécnicas adotadas para o reforço de aterro sobre solo mole. Como pede, podemos citar aqui uma obra em que empregamos este método. No projeto de integração do Rio São Francisco, Piste, Eixo Leste, a técnica de jet grouting foi utilizada em 2 estruturas. Uma, transição de jusante do aqueduto Jacaré. Foi detectado grande vazamento de água por baixo da estrutura, percolando pelo talude de jusante abaixo do aqueduto, gerando um abatimento de 20 centímetros de recalque em ambos os lados da transição. A junta entre a transição de jusante e o último módulo de 10 metros do aqueduto encontrava-se com uma abertura no topo de 16 centímetros, 12 centímetros a mais do que a junta de projeto, indicando recalque na outra extremidade da estrutura, junto ao canal. Foi aberta uma trincheira onde se verificou elevada saturação do aterro sob a estrutura da transição e o recalque do solo. A área de aterro que sofreu abatimento se encontrava separada da laje, deixando a estrutura com um vão livre de aproximadamente 10 metros, de um lado, apoiado sobre os 2 outros pilares do aqueduto e do outro, no aterro abatido. Foram executados 3 furos de sondagem SPT. Das investigações, concluiu-se que o aterro imediatamente abaixo da estrutura não oferecia capacidade de suporte à estrutura por apresentar uma tensão admissível em torno de 1 kg por centímetro quadrado, sendo que a tensão admissível de projeto seria de 4 kg por centímetro quadrado. No modelo de cálculo inicial de projeto, considerando toda a estrutura de transição apoiada em base elástica contínua, encontra-se uma tensão máxima de 1,5 kg por centímetro quadrado para as cargas características de utilização, significando que o aterro deveria, no mínimo, apresentar uma tensão admissível de 3 kg por centímetro quadrado, para considerar que tem a capacidade de resistir às cargas da transição. Para o cálculo do reforço, foi considerado na região apoiada em base elástica um coeficiente de mola para o deslocamento vertical de KV igual a 80.000 kN por metros cúbicos, equivalente a uma tensão admissível de 4 kg por centímetro quadrado e recalque máximo admissível de 0,5 centímetro. Mesmos valores considerados no projeto básico. Obteve-se daí uma tensão máxima admissível de 4,2 kg por centímetro quadrado e valores de momento fletor e deslocamento na laje de fundo da transição maiores que o momento resistente e que o deslocamento admissível.
Para aumentar a capacidade de suporte do aterro para a estrutura da transição de jusante, foi adotada a técnica de consolidação do solo através da solução com jet grouting. O processo consistiu de uma técnica através de jateamento sob grande impacto, causado por bombeamento de líquido sob pressão de 200 a 500 vezes a pressão atmosférica, desagregando o solo, misturando nessa massa um aglutinante, no caso, calda de cimento. As sondagens mostraram uma grande heterogeneidade de materiais em diferentes camadas, com diferentes espessuras e profundidades. Especial atenção nas camadas onde há o predomínio de material de terceira categoria, por ter grandes vazios. Acredita-se que, neste caso, a ação do jato promoveu a mistura dos materiais de terceira com os de primeira e segunda categorias. Outra vantagem foi a promoção do aumento da resistência geomecânica, melhorando a estabilidade do aterro, como também as condições de permeabilidade. O segundo caso de aplicação na transposição foi no reservatório Cacimba Nova, entre as estacas 98+10 a 10+5, onde houve o início de piping. Devido às surgências de água no espaldar de jusante, procedeu-se com a investigação a fim de detectar o problema. Na análise do laudo de sondagem SM15, verificou-se que na profundidade entre 7 a 9 metros, no maciço da barragem, uma anomalia caracterizada pela ausência de resistência do material para a sustentação do peso da composição utilizado na perfuração, que passou quase sem atrito por esta camada, indicando que o aterro nesse intervalo não foi devidamente compactado. Posteriormente, notou-se a presença de solo totalmente saturado, ou seja, solo mole. Decidiu-se então pela recuperação do trecho entre as estacas citadas, equivalente a 35 metros, no tramo central da barragem, pelo método jet grouting, pela possibilidade de ser executado concomitantemente à operação do sistema e pela vantajosidade econômica diante de outra metodologia proposta, com a interceptação da camada aluvionar através da implantação de um cut-off no pé da barragem no espaldar do jusante e sobre esse dispositivo uma berma incorporada ao maciço de jusante, dentre outros fatores, como o esvaziamento da barragem, por exemplo.